Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Pós-Culto. Eu me chamo Edson Vargas e a proposta desse canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora do prédio da igreja. E falando sobre vida fora do prédio da igreja, uma coisa que nós precisamos aprender é como enfrentar as tempestades da vida. Você já reparou como que uma tempestade ela chega sem avisar? Por conta das grandes tecnologias, é claro, nós conseguimos prever se vai ocorrer uma tempestade ou não, mas dificilmente nós sabemos qual é a intensidade dessa tempestade. Eu me lembro que em outubro de 2013, uma noite de outubro de 2013, houve uma chuva tão intensa, tão forte, com muito vento, que no outro dia de manhã meu sogro me ligou para me falar que o telhado da casa que eu estava construindo, essa casa aqui inclusive, havia sido arrancada pelo vento e caiu, algumas telhas caíram na casa de alguns vizinhos, estragando o telhado deles também. Caiu em um carro que estava na garagem e estragou o para-brisa e foi terrível. Nessa mesma noite dessa chuva, um ônibus escolar ele tentou passar por baixo de um viaduto e já tinha tanta água que o ônibus não conseguiu sair, e a intensidade foi tanta que a chuva logo cobriu o ônibus, fazendo com que uma criança, uma menininha, morresse afogada. Foi muito terrível isso, tudo consequência de uma tempestade. Porém, a mesma tempestade que causa um grande estrago, ela também traz aí grande renovação. Por exemplo, quem conhece Brasília e já foi na Esplanada em um tempo de seca, já viu que a Esplanada no tempo do meio do ano, por exemplo, é muito marrom, muito feio, muita poeira, e a umidade do ar é tão baixa que chega a ser comparada com a mesma umidade do deserto do Saara, chega a 6%, às vezes até menos. Porém, se você vir a Brasília e ir à Esplanada no final do ano, na época que está chovendo, principalmente depois de uma tempestade, você vai ver como que é lindo, tudo muito verde, descampado, com a grama bem verdinha, porque toda tempestade, depois dela, há uma grande renovação. Muitas vezes na vida nós passamos também por grandes tempestades, e na maioria das vezes essas tempestades elas chegam sem avisar, sem nenhum comunicado prévio. Muitas vezes dificuldades, muitos momentos ali de desafios, crises financeiras, crises conjugais, crises na vida profissional, e muitas vezes enfermidades que nós passamos sem aviso prévio, só chega, não é? Então, o que fazer diante das tempestades da vida? A primeira coisa a entender é que existem 3 tipos de tempestades que nós enfrentamos na vida. E importante compreender é que em todas elas Deus está presente, nos dando respostas específicas para que nós possamos contornar ou conseguir passar por essas tempestades. A primeira tempestade que nós passamos na vida, ou que o primeiro tipo de tempestade que nós precisamos entender, é a tempestade que nós mesmos provocamos. Em Jonas capítulo 1, versículo 1 e 4 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém,
fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Muitas vezes, as nossas escolhas erradas trazem consequências negativas para a nossa vida. E não diferente foi com a vida de Jonas. Jonas, ele tinha uma ordem e ele decidiu descumprir essa ordem, esse ornamento do Senhor, e ele foge do chamado de Deus, o que causa uma grande tempestade. Isso inclui aí decisões precipitadas, pecados, orgulhos, muitas vezes decisões que nós tomamos erradas trazem grandes tempestades para a nossa vida. Muitas vezes posturas erradas que nós tomamos no nosso emprego faz com que nós sejamos mandados embora. Muitas vezes decisões financeiras erradas que nós tomamos fazem que nós colhamos tempestades aí terríveis durante muito tempo na nossa vida. Muitas vezes decisões que nós tomamos na nossa vida conjugal faz a gente colher coisas que nós não queríamos colher. Tempestades acontecem na nossa vida conjugal por decisões erradas que tomamos. Então, o que fazer diante de tempestade que nós mesmos causamos? Primeiro, reconhecer o erro. E segundo, se arrepender do erro que nós tomamos, para que isso acalme a tempestade. Entenda que reconhecer o erro não é se arrepender, porque reconhecer é compreender, olha, isso aqui está acontecendo porque eu tomei uma decisão errada. E o que é se arrepender? É se reconciliar lá atrás e voltar atrás e tentar resolver a atitude que nós tomamos. Por exemplo, uma mentira errada, quer dizer, toda mentira é errada, né? Mas uma mentira que nós contamos para um cônjuge, uma mentira que nós contamos para um pai, uma mentira que nós contamos para um amigo, pode, entenda, não acabar com a consequência da tempestade, mas pode acalmar a tempestade. Então, quando nós tomamos essa postura de reconhecer o erro e se arrepender dele, Deus nos oferece então a sua graça para recomeçar, mesmo na tempestade que nós mesmos criamos. Então, o que Deus tem para nós quando nós nos arrependemos? Perdão e restauração. Assim como foi com Jonas, nós devemos clamar a Deus para que Ele possa nos ouvir e nos dar então uma segunda chance. Leia a história de Jonas, você vai entender que Jonas precisou ser engolido por um grande peixe para que lá no fundo do mar ele pudesse clamar a Deus dentro da barriga desse peixe, para que Deus pudesse dar uma segunda chance a Jonas. A segunda tempestade que pode acontecer na nossa vida é a tempestade que a vida nos acomete. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 37 e 39, que diz o seguinte: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus, ele estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. A primeira coisa que nós precisamos entender com as tempestades que a vida nos acomete é que não é porque eu sirvo a Deus, você serve a Deus, que as coisas da vida não vão te acometer. Entendendo que nós, apesar de servirmos a Deus, estamos no meio de um mundo caído, de um mundo que foi acometido também do pecado. As consequências do pecado não é só para quem peca ou só para quem não serve a Deus. A consequência do pecado está sobre todo mundo e nós vivemos nesse mundo. Nós infelizmente, estamos suscetíveis a sermos assaltados, a doenças, a problemas financeiros. Isso tudo pode nos acontecer. Nós estamos
suscetíveis, não somos separados do mundo. Não, a palavra de Deus vai nos dizer, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, quem venceu o mundo foi Jesus, não nós. Nós precisamos compreender que no mundo nós vamos ter aflição, porém nós temos que ter bom ânimo, certo? Então a aflição vai nos acometer. Eu me lembro que em 2021, na pandemia, eu peguei Covid. Infelizmente não peguei Covid como a maioria das pessoas que perderam o paladar, o olfato, sentindo dor de cabeça e dor nas costas. Não. Eu peguei o Covid e durante muito tempo eu fiquei internado porque eu tive algo chamado infarto pulmonar, ou mais conhecido como tromboembolismo pulmonar, que infelizmente virou crônico e até hoje eu tomo remédio para isso. Isso foi Deus que me deu? Não. Isso foi eu que procurei? Não, não saí na rua procurando. Cadê o Covid? Eu quero Covid. Felizmente a vida que nós vivemos é uma vida que nós estamos no mundo. Um mundo caído e nós vamos estar suscetível a qualquer coisa como qualquer outra pessoa. A tempestade que cai, ela não cai só na casa do vizinho, ela cai na minha também. Agora existe uma diferença grande. A diferença é que naquele dia com o barco que estava no mar, com certeza outros barcos também estavam. Porém Jesus estava dormindo em um só. Jesus estava com seus discípulos. Viver no mundo significa que nós estamos suscetíveis às coisas do mundo. Porém, estamos acompanhados. Não significa que estamos sozinhos ou que Deus nos abandonou, muito pelo contrário. Na verdade, Jesus está conosco no barco da vida. Então entenda, às vezes você pode estar passando por um problema financeiro que não foi causado por você. Às vezes a empresa precisou fazer corte de gasto e você estava na lista. Muitas vezes uma doença que acometeu você ou um ente querido. Muitas vezes você perdeu um ente querido. Entenda, isso acontece para todo mundo. Porém, Jesus está no barco da vida, da sua vida. Entenda isso. Então confie que Ele está no controle, mesmo parecendo que Ele está dormindo, mas Ele não está. Ele está no controle de tudo. Então entenda que no meio de uma tempestade que a vida lhe causou, se você confiar em Deus, você tem aí consolo e paz. Basta você entender que Jesus acalma a tempestade no tempo certo, enquanto nós esperamos no Senhor. E o terceiro e último tipo de tempestade que pode nos acometer são tempestades que acontecem para o nosso crescimento. A carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 2 e 4, vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Compreenda que Deus, Ele permite certas tempestades para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé e nos levar a uma maturidade espiritual maior. Muitas vezes essas tempestades que estão acontecendo na sua vida é para que você possa amadurecer em Deus, para que você possa crescer em Deus. Existem tempestades e coisas que acontecem na nossa vida para que nós possamos crescer. Um exemplo bem claro disso é o exemplo de Jó. Jó enfrentou aí uma tempestade gigantesca. Jó perdeu tudo, perdeu seu dinheiro, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Porém, isso tudo foi para que a soberania de Deus fosse revelada na vida de Jó e trouxesse um crescimento espiritual para ele. É só você entender ali o final do livro de Jó, você vai ver que Jó vai dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, hoje eu conheço de com Ele andar. Então entenda isso, compreenda isso.
que muitas vezes as tempestades que acontecem na sua vida é para lhe trazer maturidade. Essas tempestades, elas não são punições, tá certo? Mas são oportunidades para que você possa confiar em Deus. É só você entender, veja o sofrimento como uma ferramenta de aprendizado e de crescimento. A resposta de Deus para esse tipo de tempestade sempre vai ser um propósito e uma transformação. Deus ele vai usar essa tempestade para refinar a sua vida e para nos levar então a um novo nível de fé, de dependência do Senhor. Às vezes são coisas que acontecem na vida que você não entende. Mas o que é que está acontecendo? Eu não estou compreendendo. Se acalme. Ore a Deus, peça discernimento. Tá certo? Então são esses 3 tipos de tempestades que podem acometer na nossa vida. Então nenhuma tempestade é permanente. Isso é importante compreender no meio da tempestade. Isso traz um pouco de paz. Toda tempestade tem um início, um meio e um fim. E em todas delas, Deus tem um plano para você. Então você tem que aprender, nós temos que aprender que no meio da tempestade é orar, pedir discernimento para entender que tipo de tempestade eu estou enfrentando. É uma tempestade que eu causei? É uma tempestade que a vida me causou? Ou é uma tempestade que Deus causou para que eu pudesse aprender alguma coisa ou crescer na minha fé? Então se mantenha firme na sua fé, lembrando então que Jesus ele venceu todas as tempestades. Nunca se esqueça que no fim ou atrás, acima de toda tempestade, o sol nunca parou de brilhar. Isaías capítulo 43, no versículo 2 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Entenda a promessa do Senhor. Ele não prometeu que você não passaria por tempestades, mas ele prometeu companhia. E é a melhor companhia que nós podemos ter. Amém? Bem, chegamos ao fim então de mais um vídeo no canal e eu tenho um convite para você. Esse convite é: se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho para que você possa ser notificado no próximo vídeo do canal e compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo, teu parente, teu conhecido que precisa ouvir uma mensagem sobre tempestades da vida. Valeu!